Salve, salve, gente bonita, elegante e sincera. Eu sou o Raul Matsuyama. A gente está começando mais uma entrevista aqui direto da região serrana do estado do Rio de Janeiro, Brasil. Esse é o 6º Distrito Talk Show, programa de entrevistas aqui na nossa região. E hoje, mais uma vez, a gente está trazendo um excelente exemplo, uma pessoa que tem contribuído bastante. E essa pessoa é do sexo feminino, uma mulher, uma guerreira aqui da nossa região, do nosso estado. E graças ao empenho do Jorge e também da Gabriela, que são pessoas ligadas aqui diretamente ao nosso programa, ela aceitou o nosso convite e está aqui ao meu lado. Eu me refiro a Jaqueline. Jaqueline, muito obrigado, Seja bem-vinda aqui ao estúdio do 6º programa, 6º Distrito Talk Show. Peço desculpas em nome de todo mundo aqui da equipe, porque eu sei que você é uma pessoa que está sempre agindo em prol da família, em prol da instituição, que você vai falar um pouquinho sobre ela aqui pra gente nessa entrevista, e também em prol aí de todos os friburguenses também, porque eu sei, e muitas pessoas sabem, que a Jaqueline é ligada à área de saúde também. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, pelo tempo, proposto aí pra gente estar conversando, falando um pouquinho, e porque a gente já marcou algumas vezes e a gente acabou não conseguindo fazer, É verdade. Porque sempre desmarcava, mas obrigado porque você insistiu e hoje eu posso estar aqui falando com você. Que bom, e ganhamos todos nós, Não só o pessoal aqui de Nova Friburgo, não só o pessoal da região, mas de todo o Brasil. Porque através de exemplos, de pessoas que têm boas atitudes positivas, eu tenho certeza que todos nós ganhamos. E é por isso que nós criamos esse programa, para mostrar para as pessoas que tem muita gente boa aí, apesar das adversidades, dos problemas, trabalhando, para fazer a coisa certa e buscar ajudar da melhor forma possível a todos. Não só a família, não só o bairro, mas a cidade e o país, Então você é muito bem-vinda. E nesse primeiro bloco, Jaqueline, a gente gosta de passar para os nossos telespectadores um pouquinho, da onde a pessoa veio, se você é aqui de Nova Friburgo, se você é aqui do estado do Rio, do Brasil, porque a gente tem aqui também, Jaqueline, pessoas que vivem no Brasil, mas são do exterior, casaram, enfim, vivem aqui por causa do trabalho. E no seu caso, você aqui da região serrana é do Rio? Nascida e criada em Nova Friburgo. Ah, você é friburguense. Sim. E é de que bairro? Nasci, fui criada em Olaria. Olaria, bairro grande aqui, bairro nobre, Bela Vista. Bela Vista. Lá na Rua Ceará. E da Rua Ceará você se mudou para cá, para o 6º Distrito? Não, aí de lá, depois de casado, fui para Santa Bernadette, São Geraldo. São Geraldo. E aí depois que a gente veio, já estou há 14 anos ali no Parque das Flores. Legal. E você, a sua família é grande? Você tem muitos irmãos, assim? Éramos 5, Infelizmente faleceram 3, hoje somos 2. Mas a família também vive aqui em Nova Friburgo? Também. Meu irmão continua em Olaria, no mesmo bairro, no mesmo lugar, que a gente foi criado. E eu agora estou aqui em Conselheiro. E constituiu a sua família, A gente está até vendo uma foto agora, nesse primeiro bloco, e nessa foto aparece você, o seu esposo, e uma criancinha. É, meu netinho. Como é que é o nome desse netinho? Oliver. E do esposo? Eliel. Eliel. Bom, Eliel, obrigado por ter confiado a sua esposa aqui a nossa produção, para estar presente aqui nessa entrevista. Muito obrigado. Você, enfim. E você tem 2 filhas também. A gente está mostrando essa foto de seu esposo, e o nenenzinho, que é o neto, E a gente tem uma segunda foto agora que a nossa produção vai colocar, que são 5 pessoas contando com esse nenenzinho. Quem são essas pessoas que estão aí? Minha filha mais velha, Kathleen, Minha filha mais nova, Cecília. Aí meu esposo, Eliel, e meu netinho, Oliver. Bela família, gente? Isso é realmente importante. A família é a base de tudo, A gente não consegue realizar nada, nem no plano pessoal, nem no coletivo, se não tiver com uma família estruturada, E que apoie, É a base de tudo, realmente, é a família, O seu esposo também é aqui de Nova Friburgo? Também. Ele foi nascido e criado na Vila Amélia. Vila Amélia. Depois foi para São Geraldo, Santa Bernadette. E agora aqui em Conselheiro. Os nossos telespectadores às vezes perguntam, e até através da internet também, porque a gente está no YouTube, o porquê de nós, da produção, estar buscando sempre trazer pessoas que têm atitudes positivas. E a nossa resposta é sempre objetiva, porque todo mundo diz, eu tenho dificuldades, eu não consigo realizar um sonho, eu não consigo arrumar um trabalho.
E através das pessoas que a gente traz aqui, a gente mostra, né, através das histórias de vida dos nossos entrevistados, que nada é fácil, né? E a gente está sempre buscando realizar um sonho ou constituir uma família, mas vai ter sempre uma dificuldade, né? Tem sempre um desafio, mas que não deve desistir jamais, né? Pois é, a base de tudo é a educação, né? Você precisa estudar, né? Porque se a gente não estudar, a gente realmente não vai chegar muito longe, não. Então, a pessoa tem um sonho, mas precisa se basear, né, na educação para atingir esse sonho, né? Então você estuda um pouquinho e aí você consegue chegar onde você precisa, né? E você está falando sobre a educação. Quais instituições que você estudou? Bem, eu sou bacharel em Ciências Contábeis e Econômicas, né? Formada em Teresópolis pela FES, e sou bacharel em Direito pela Estácio Friburgo. Ah, né? Que legal. Então... Os exemplos já saíram da mãe, de casa. E hoje minhas duas filhas, né? Uma está terminando Direito, sim, agora no meio do ano, e a outra está começando. Ah, que bom. Então, porque elas querem a área militar e hoje, né, na parte militar você precisa estar envolvido em direito. Quanto mais formação você tiver, melhor você vai ser dentro dessa carreira militar. Exatamente. O salário é melhor, a posição é melhor, né? Se você tiver uma formação legal, educacional, você vai... porque elas querem, né, parte de oficial, antes seria da polícia militar. Aí, com esse tempo também, acabou não abrindo tanto concurso. Então, a minha filha mais velha foi um pouco prejudicada quanto a isso, né? Porque o tempo passa, embora ela continue estudando, se aperfeiçoando, né? E como a questão de direito, né? Você abre um leque bem maior, né? Para várias coisas carreiras que você pode almejar, né? Sim. Além de tudo, se não quiser passar em concurso ou não conseguir, você pode advogar, né? Correto. Então... E o direito serve até para quem quer participar da civil, né? Como delegado, exatamente, abre um leque muito grande de concurso, né? Eu, assim, acabei, quando fui fazer direito, até pensava mesmo em concurso. Sim. Né? Até que eu passei para um concurso da prefeitura, né? Hoje sou servidora pública, e aí você fica um pouco acomodada, né? E aí começa a ver outra filha, aí você, né, mãe, 2 filhos, trabalho, né, estudar, porque você realmente tem que estudar, né? Um concurso público hoje é muito concorrido, né? É verdade, são então, poucas vagas para milhares de candidatos. Então, quem não estiver preparado realmente, né, não consegue. Então, aí conciliar tudo ficou um pouquinho mais difícil, né? É verdade. Mas aí você conseguiu conciliar essa questão do trabalho. Às vezes você falou assim, eu não me formei, não fiz outras graduações, mas você conseguiu estar com a família, ver o crescimento dos filhos, acompanhar, né, o dia a dia das suas filhas. Eu até comecei uma pós-graduação em gestão pública, né? Mas aí financeiramente ficou um pouquinho mais difícil, aí tive que dar uma trancada, né? Mas quem sabe no futuro aí a gente termina, né? É verdade. E como é que as filhas veem o seu empenho? O empenho da mãe? Porque... né, isso é muito importante, né? Às vezes a mãe, não, eu sacrifiquei a minha vida, eu podia ter me formado, porque a gente ouve isso, né? Às vezes, algumas situações são reais, é claro, né? Dependendo da formação da própria mãe, das condições financeiras, né? Eu digo assim, no que diz respeito à criação da mãe, né? Com os pais, a gente diz antigamente, né? Ou trabalha ou casa, né? Estudar não tem como, você tem que trabalhar para ajudar a família. Então, de repente, os filhos veem que você, as suas filhas, no caso, né, veem que você conseguiu conciliar na medida do possível também, né? Eu acho assim que é motivador para elas, né? Pelo menos é o que a gente vê, que o fato de eu ter estudado e estar em casa e ter conseguido passar valores, né? Que é o mais importante, eu acho que motiva elas, que elas também podem conseguir, né? É sonhar e conseguir. Então a gente trabalha com isso. E eu acredito que sim, o meu empenho de estar trabalhando, estar estudando, mostra a elas que é possível, né? Você não precisa... E na verdade a gente ainda fala que hoje a gente dá a elas algumas condições que muita gente não tem. A gente ouve muito isso, que antes era ainda mais difícil ainda, porque cerca as duas de 30 faculdades anos que eu atrás. fiz, eu trabalhava, estudava à noite. E hoje as duas estudam de manhã. Eu falo, então vocês estão numa... minoria, né? Porque quem pode estudar hoje de manhã, né? E não estar trabalhando e estudando, né? Minha filha mais velha agora está trabalhando, mas quer dizer, antes, né? A gente é que proporcionava isso. Então, né? Vamos chamar que seria tá fazendo parte de uma elite, né? É verdade. Então, por quê? O sacrifício do meu marido, meu, para que elas, né? Possam realmente se dedicar ao estudo
e poder passar num bom concurso e ter daí para frente, né, uma vida mais tranquila, né? É verdade. Antes a gente, aqui mesmo em Nova Friburgo, tinha muitas fábricas, né? Então eu mesmo sei de muitas histórias de mulheres, em especial, que trabalhavam nessas fábricas e estudavam à noite. Né, e conseguiram aí, né, se formar, mas era com muito sacrifício, né? A estrutura era bem... Eu trabalhei numa empresa de frangos de corte, né? O pintinho chegava lá com dias e com 30, 45 já estava em ponto de abate. E aí eu fui fazer a faculdade. E logo depois fui para uma administradora, né? Almejando ganhar um pouquinho mais, porque pagar a faculdade, né? E ter as outras despesas, então precisava melhorar um pouquinho o salário. Então, quer dizer, sempre trabalhando e estudando. E é verdade, porque só as pessoas que passaram por esse tipo de luta, se assim posso dizer que realmente é uma luta, mas uma luta por amor, né? Por amor aos seus filhos, à sua família, né? E também como reconhecimento, né, do esforço que os seus pais tiveram. Pô, todo pai quer, né, ver uma filha, um filho bem. Então isso realmente é muito bom, muito importante. E mesmo assim, tanta diversidade, tantos problemas, mas, pô, minha filha conseguiu, agora minha neta está conseguindo também. Verdade. Enfim, isso é muito bom. O próprio marido fica incentivado, fala assim, não, eu vou também apoiar essas mulheres aqui da minha casa, porque na verdade ele agora com o netinho, né, tá fazendo uma dupla, mas antes era ele contra eles, né? A maioria eram mulheres, né? É verdade. A gente está mostrando uma outra foto agora, Jaqueline, da Câmara Municipal de Nova Friburgo. E tem uma jovem ali, né, que faz parte da história da sua vida, do seu marido. Qual é o significado dessa foto para você e para sua filha também? Ali minha filha Kathleen, né, foi eleita esse ano conselheira tutelar. E ali foi o dia da posse, né? Sim. Ela estava tomando posse, então, do cargo, está trabalhando no CRAS aqui em Conselheiro, né? Que é o segundo conselho tutelar. Deveria ser lá no Parque das Flores, no colégio que tem lá, mas ainda não reformaram, então está sendo no CRAS ali em Conselheiro. Então ela está gostando, né? É a área envolvida com criança e adolescente, né? E assim, a gente tem visto o empenho dela, sabe? Na resolução dos casos que chegam para ela. E assim, é um orgulho. Porque, que bom, né? Além dela estar podendo retribuir, né, o esforço seu e do seu marido, do seu esposo, ela também vai poder ajudar outras adolescentes, né? Porque hoje, né, todos nós sabemos que o Conselho Tutelar tem como objetivo principal resgatar, né, e proteger as nossas crianças, né, que estão em situações de risco, e também ajudar os pais também, né, nessa questão do cuidado com as crianças, com os adolescentes. E hoje você está vendo uma das suas filhas aí envolvida com filhos de outros também, né? Falei assim, bom, minha mãe me deu um bom exemplo, eu vou aproveitar esse exemplo nessa área também trabalhando. E ela, como teve, né, envolvimento sempre com desbravador, então ficou até um pouco mais fácil, né? Porque já tem uma ligação, convivência com outros jovens e, né, e com pessoas adultas também, então tem tudo a ver com ela. E já que você falou nos desbravadores, a gente está no primeiro bloco aqui, gente, dessa entrevista que está só começando, e a gente tem uma outra foto agora de duas jovens, né, com uma vestimenta que a Jaqueline vai explicar pra gente o significado dessa vestimenta, de um uniforme, se assim posso dizer, e também o significado dessa instituição para a família da Jaqueline, para a cidade de Nova Friburgo, o que ela realmente representa, a princípio para a sua família, porque, né, você faz parte já há um bom tempo dessa instituição, e também para as suas filhas, já que você disse que as filhas também já tiveram uma convivência, a gente vê através dessas fotos. Então, essas aí são as suas duas filhas nos desbravadores. Kathleen, né, que tem há mais tempo, e a Cecília, né? Porque o desbravador é um clube que o pessoal confunde com os escoteiros. A gente fala que tem a diferença porque a gente tem um objetivo, que além da parte intelectual, espiritual, é realmente levar as crianças a conhecer que existe um Deus, né, que está acima de tudo e que a gente precisa respeitar os pais, né, os familiares. Então, o desbravador tem essa parte, né, de desenvolver essas coisas nas crianças. São crianças de 10 a 15 anos, né, e está envolvido com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que bom. Só que não precisa ser adventista, pode ser ter qualquer de outro credo, segmento religioso. Exatamente, dentro dessa faixa etária, de 10 a 15 anos.
Bom, a gente está nesse primeiro bloco, ela já adiantou um pouquinho o que vai acontecer no segundo bloco, porque também esse foi um dos motivos, né, para que ela estivesse aqui com a gente. É claro que toda essa atitude que envolve a Jaqueline, a sua família, né, o esposo, as filhas e agora um netinho, tem muito a ver com o que a gente busca aqui através das nossas entrevistas. É mostrar, né, que as famílias, elas são as bases, né, de toda a nossa sociedade, seja aqui no Brasil ou no exterior. Demonstrar que através, né, de trabalho, principalmente do estudo, né, para nós que não somos da classe A, por assim dizer, né, não nascemos em berço de ouro, mas... E essa é uma conversa que a gente vai ter no segundo bloco. A gente está terminando esse primeiro bloco, que foi, né, uma introdução para que as pessoas conheçam um pouquinho a Jaqueline, né? Ela disse que nasceu aqui em Nova Friburgo, no bairro de Olaria, depois se mudou para o bairro de São Geraldo e atualmente vive aqui no 6º Distrito, né? E também trabalha na área de saúde, né? Porque a gente não falou sobre isso, mas você colocou, né? Que você fez um curso, né, para a Prefeitura Municipal aqui de Nova Friburgo, passou nesse 2007. concurso, que é também de grande mérito, né? Porque são muitos candidatos, na verdade. E você já trabalha aí nesse segmento da saúde há quanto tempo? Vou fazer 12 anos, né? Entrei em 2008. Há quem diga que foi ontem, mas nós sabemos que não, né? Graças a Deus estamos aí vendo você com saúde, né? E... Passa muito rápido. Mas é uma luta, né? Ainda mais na saúde, né? Porque são tantas pessoas e são tantas situações diferentes, né? Adversas, né? É porque o concurso, na verdade, a gente fez na prefeitura, mas você acaba sendo colocado à disposição. Tem gente que foi para a educação, né? No meu caso, eu fui para a saúde, no posto de conselheiro, foi minha primeira lotação. Aqui no 6º Distrito. Isso. Aí, tem pouco tempo, eu fui para o posto de suspiro e agora estou na maternidade. E agora com crianças. No centro, a maternidade no centro da cidade. Verdade. Bom, gente, esse foi o primeiro bloco. A gente está só começando essa entrevista. Eu acho que vocês já perceberam que o convite aí do Jorge e da Gabriela, que o Jorge, que é o nosso produtor, e da Gabriela, que é a coprodutora, foi muito feliz. Nós vivemos numa cidade aqui na região serrana que tem um belo exemplo envolvendo todas as mulheres, né? Porque elas realmente são guerreiras, são pessoas extremamente dedicadas. Nós já recebemos outras pessoas, até uma colega sua, que é a Fabiola, e na ocasião da entrevista com ela, nós comentamos que existem muitas mulheres à frente de muitas instituições. Verdade. E mesmo aquelas mulheres que não estão à frente das instituições, né, na cadeira número 1, se assim posso dizer, estão na cadeira número 2, na 3 e já estão galgando a número 1 com muita facilidade. Então, Nova Friburgo é um grande exemplo, né? E esse exemplo vem de mulheres como você, Jaqueline. Nós somos muito felizes, nós homens, nós friburguenses, né? Nós filhos, enfim, todos nós, né, da classe masculina somos muito felizes em ter mulheres como você aqui em Nova Friburgo, que tem feito a diferença. E não só na frente das empresas, não só na frente das famílias, né, nas residências, mas também à frente de instituições de saúde, instituições religiosas, que é um dos nossos assuntos aqui para o bloco que a gente já vai começar logo logo. Então, pessoal, o que eu peço a você é que continue ligado aí na TV Real Canal 15 através da RCA. Esse foi o primeiro bloco, que logo logo a gente está voltando para o segundo bloco para a gente falar um pouquinho mais sobre os desbravadores, que é uma instituição muito importante, uma instituição religiosa, né, Jaque? Que a gente quer conhecer um pouquinho, a gente vai conhecer através da Jaqueline aqui, que é a pessoa muito qualificada para falar sobre os desbravadores e sobre todas as pessoas envolvidas nessa instituição, né, tão importante para a nossa cidade e para o mundo, né? Para quem não sabe, né, a gente vai falar sobre isso no segundo bloco, mas os desbravadores estão espalhados pelo mundo, tá? Não é só aqui no Brasil, não é só em Nova Friburgo não, tá bom? Então logo a gente está voltando para o segundo bloco. Fiquem ligados aí na TV Real Canal 15 através da RCA. Já voltamos. Salve, salve, gente bonita, elegante e sincera. Eu sou o Raul Matsuyama e a gente está voltando para o segundo bloco dessa entrevista aqui, direto do estúdio do 6º Distrito Talk Show, que fica na região serrana do estado do Rio de Janeiro, Brasil. Nesse segundo bloco, na companhia da Jaqueline, que está aqui ao meu lado, a gente vai conversar e conhecer um pouquinho de uma bela instituição que recentemente fez até aniversário aqui, né?
40 anos de Nova Friburgo. Que instituição é essa e o que ela realmente representa para todos, não só aqui no Brasil, mas para todas as pessoas de diferentes nacionalidades. No início do primeiro bloco você falou um pouquinho, né? Falou até que as suas 2 filhas fizeram parte e fazem até hoje, né? Independente da idade, continuam contribuindo, né? Participando. A gente até mostrou uma foto das 2 aí com os uniformes, né? A nossa produção colocou com a vestimenta, né? Que até você comentou que o pessoal confunde com os escoteiros, né? Também que é a nível mundial, não só no Brasil. Aqui também nós temos escoteiros aqui em Nova Friburgo, mas no caso dos desbravadores é um pouquinho diferente e vai um pouquinho além, né? De camping, né? E de união entre jovens. Fala um pouquinho pra gente o que é o Desbravadores e por que ele surgiu. O Clube de Desbravadores surgiu assim, mundialmente em 1950, né? Em Lima, no Peru. E dali foi se espalhando a ideia, né, através de um casal. Hoje ele existe em 160 países, são 90 mil sedes e chega a ser 1,5 milhão de participantes, jovens, né, de 10 a 15 anos. Quando chega aos 16, geralmente eles passam a fazer parte da diretoria, né? Então a gente tem os uniformes ali, depois o pessoal vai estar reparando nas fotos, que os desbravadores, a camisa é caque, né? A saia verde, a diretoria, a blusa é branca, né? E com a saia verde. A gente tem uma faixa bonita, né? Com algumas, a gente chama de especialidades. Quando as crianças vão lá, geralmente as reuniões são aos sábados à tarde e aos domingos de manhã. E essas especialidades eles vão desenvolver, né? Porque, tipo, cães e gatos, né? Então a gente tem que saber tudo dos cães, dos gatos, faz uma provinha, exatamente. Se aprimorar, né? Então aí se especializar mesmo, a palavra já diz, né? Tem que ter 70% no mínimo de nota para poder ganhar aquela especialidade nas faixas. E aí meninos e meninas. Meninos e meninas, né? Então a gente trabalha a parte espiritual, né? Emocional e física, né? Porque a gente acampa, a gente faz caminhada. A gente tem os cartões, né, das atividades, então a gente programa durante todo o ano atividades voltadas para que eles cumpram o cartão, né? Que aí, se o pessoal reparar também nas fotos, tem os botões na camisa. São vários botões. Isso, e que são as classes. Então, cada ano, dependendo da idade, ela vai ganhando, que são cores diferentes, né? Então, está ligado à igreja adventista, mas você não precisa ser adventista. Na verdade, você pode ser de qualquer credo, né? E vá fazer parte, desde que você queira, goste de acampar, goste de atividades ao ar livre, né? E aí você vem e faz parte dessa tropa aí, né? Quer dizer, então começou através de um casal aqui da América do Sul. A gente diz América do Sul, no caso Peru, né? E aí, a partir desse casal, ele foi se expandindo e tomando o mundo. E a partir de 1950 mesmo que se tornou mundial, né? A igreja assumiu mesmo, né, o clube. E aí começaram a ter regras, né? A gente hoje tem hino, a gente chama de ideais. São os hinos, os emblemas, né, que a gente respeita, e toda reunião a gente canta o hino, faz os ideais, que aquilo vai incutindo na cabeça das crianças de que eles realmente precisam ser pessoas melhores, cidadãos melhores, né? Legal. E aí eles vão desenvolvendo, né, as atividades durante esse período aí. Que bom. A gente está mostrando uma foto agora que é a logo, né, dos Desbravadores. Esse clube é lá da Central, né, a Igreja Central, que fica ali do lado do Posto do Suspiro. Aqui em Nova Friburgo, bem no centro da cidade, perto do teleférico. Exatamente. Ali. Do lado mesmo do Posto do Suspiro é a Igreja Central, né, adventista. Próximo ao Clube de Xadrez, ali, para quem conhece. Para quem não conhece, é só se nortear pelo teleférico, que é um ponto turístico, né, aqui da cidade, que aí vai, né, o teatro também, Laércio Ventura, né, e aí fica bem próximo ali, bem próximo ali na Praça do Suspiro também. Aí lá é o Clube Caledônia, né, Clube Caledônia, então fez ano passado 40 anos, a gente comemorou, ganhamos uma moção de louvor, né, na Câmara Municipal, e para demonstrar porque a igreja e os desbravadores também trabalham, né, nas catástrofes em 2011. A gente esteve em campo distribuindo cestas básicas, né, ajudando, recolhendo alimento. A gente está até mostrando uma foto agora que envolve o Corpo de Bombeiros. Você falou em catástrofe, né? Nós tivemos aí em 2011, né, um momento muito difícil em diferentes cidades aqui do estado do Rio de Janeiro, né, em especial a região serrana também do Rio.
E aí tem umas fotos de vocês com um grupo de bombeiros em uma praça e depois tem uma outra foto também que a gente vai mostrar em seguida, que é na sede do Corpo de Bombeiros daqui de Nova Friburgo, que é o 6º GBM no estado do Rio de Janeiro. Essas duas fotos, o que vocês estavam fazendo ali? O que os jovens estavam fazendo? A gente tem que fazer serviços na comunidade, Sim. que é uma das especialidades que eles precisam desenvolver. Então ali a gente foi para aquela praça para limpar, né? A gente podou as árvores, limpou todo o canteiro. É uma espécie de mutirão. Isso. E serve para conscientizar também as pessoas que moram próximos a esses locais, Precisa que cuidar. eles podem também ajudar, né? Tanto que a gente deixou, né, as plantas, ficou muito bonita a praça. E no bombeiro a gente precisa também, que é parte das especialidades que eles têm que cumprir, visita ao Corpo de Bombeiro. Então a gente leva as crianças, né? O bombeiro faz a demonstração, mostra as ambulâncias, como são os primeiros socorros, né? Então eles têm essas atividades. Isso é interessante porque esses jovens também, quando passarem por alguma situação que estiver envolvendo, né, Corpo de Bombeiros, até a gente pode até citar outras instituições, né, Polícia Militar, Civil, enfim, ambulância dos hospitais, tanto públicos como privados, particulares, que eles já conhecem mais ou menos o que está acontecendo ali, então eles não vão ficar aglomerados, né? Porque geralmente as pessoas curiosas, se assim posso dizer, acabam atrapalhando. E no caso, esses jovens já estão crescendo. Verdade. E vendo essas atitudes, né? No caso do Corpo de Bombeiros, que são essas duas fotos. E aí pode até passar para os pais, para os avós, falar, ó, quando vocês verem um corpo de bombeiro ou uma viatura do Corpo de Bombeiro, eles estão fazendo isso, enfim, não fica muito próximo, ou então já vão explicar como ajudar, né? Fazendo com que as pessoas se afastem. Um rapaz que ele foi desbravador, hoje ele é oficial, né, da Marinha. Ah, que legal. Né? Então, começou ali a ver, né, se interessa e vê que... já vai descobrindo também vocações, né? Que pode, né, chegar a conquistar seu sonho, né? Que bom. A gente tem uma outra foto também do pessoal na rua, mais precisamente no centro da cidade ali, um grande grupo de pessoas envolvendo desbravadores. O que aconteceu ali? A gente faz também todo ano a distribuição de livros, né? Que a gente tem uma questão da igreja de incentivo à leitura, né? Mas esses livros são só relacionados à religião ou na verdade, são vários temas que a igreja adota, né? Cada ano fala da esperança. Sim. E a nossa esperança especial, que é a volta de Cristo Jesus, né? Correto. Então, a gente distribui esses livros, mas, assim, cada ano é voltado. Em 2018, a gente falou sobre a depressão. Né? Que é um mal que atinge todos, né? E hoje, principalmente, né? Ano passado, a gente já fez uma distribuição de livros que falava sobre a família, né? Fala do casamento, né? De como as pessoas às vezes estão tão juntas, mas estão separadas, né? E como convivem no mesmo espaço, mas estão e um livro ajudando as pessoas a reativar essa união, o amor mesmo, né? Entre os pais, que muitas vezes os filhos não falam com seus pais, os cônjuges às vezes se separam, às vezes do nada, né? Então a gente incentivou a leitura desse livro para que as famílias soubessem que tem uma saída, né? Que mesmo nas brigas, você crendo, pode dar certo. As coisas se acertam, né? No devido tempo. E esse ano vai falar da esperança, né? Mas aí com essa pandemia... Esse ano a gente está ano de 2020, né? E tem essa questão do coronavírus. Exatamente. Mas a igreja está trabalhando em casa, assim, nos grupos, né? Os próprios desbravadores estão fazendo online, né? Isso, as lives, atividades, né? A gente está falando até de biossegurança, que é uma atividade que eles vão estar desenvolvendo, né? E é muito importante a biossegurança. Que nesse momento, né? Então, eles estão lá pesquisando, né? Fazendo de casa, aí eles apresentam, né? Que a gente tem os grupos, né? Sim. E eles apresentam ali e depois vão entregar os trabalhos, né? Mas a gente vê que a igreja está se movimentando. Tem os grupos que estão fazendo arrecadação de alimento, né, para as pessoas que estão necessitadas. Sim. Então, ninguém está parado em casa, não está quarentena, quietinho em casa, mas movimentando todo mundo. E você está falando em movimento, a gente está mostrando uma foto agora. E no primeiro bloco você falou que estudou, trabalhou com muito esforço, aí constituiu família, então você tem uma série de afazeres, você é uma funcionária pública, então tem muita coisa para fazer também na área da saúde, mas mesmo assim você continua através dos desbravadores participando de eventos fora da cidade também. A gente está com uma foto agora que você está dentro de um ônibus com um grupo de jovens e também pessoas adultas,
E como é que é isso? Sai da cidade, vai para outros estados também? Como é que é? Em 2019, no início do ano, né, em janeiro, a gente foi para Barreto. Barreto, São Paulo. São Paulo tinha mais de 50 mil desbravadores. E isso eu cheguei a ver alguma coisa. Vários clubes, desde de Manaus, Amazonas até o sul. Porque não só do Brasil, mas do exterior também. Vieram da Colômbia, Bolívia, né? Porque esses acampamentos acontecem de 5 em 5 anos, que é da divisão sul-americana, né? Sim. Então é um projeto maior. Existem os menores que são da nossa associação Rio de Janeiro, Rio Fluminense. Que aí vão para as cidades aqui do estado. Pertinho. Mas tem esses de 5 em 5 anos que envolvem os países vizinhos. E que são envolvidos os países que fazem parte da divisão sul-americana. Aí Bolívia, Argentina, essa área aqui, então vai todo mundo. E agora próximo parece que vai ser na Argentina, né? Então aí os clubes ficam todos, né, as crianças vibrando para que... E se preparando, né? Porque aí faz amizade, né? Sim. Conhece pessoas de outra nacionalidade. E hoje com o advento da internet essas amizades são mantidas com mais frequência, com mais facilidade. Antes tinha que escrever carta, telegram, hoje com a internet é ao vivo ali, né? Até nesse acampamento mesmo a gente via as crianças, eu marquei com fulano do outro clube, né? Eles trocam as camisas, porque são diferentes, né, os uniformes, então eles fazem a festa mesmo. E Barreto foi realmente emocionante, você ver aquela arena cheia de desbravadores, cantando o hino desbravador, né? E é muito emocionante realmente, a gente vê que a gente faz parte de uma grande nação. Que bom. A gente vai até tentar aí com a nossa produção para mostrar uma parte, né, desse encontro lá em Barretos através de vídeo, para vocês, nossos telespectadores, e também para o pessoal que nos acompanha no YouTube, né? A gente vai fazer uma forcinha para passar esse vídeo para vocês, porque realmente eu assisti, é realmente belíssimo. E ali envolve todo mundo, né? De línguas diferentes, mas com o mesmo propósito, né? E jovens e pessoas adultas. E hoje no mundo de hoje, se assim pode dizer, tanta gente... Né, a gente ouve de tantas outras pessoas que é difícil fazer isso, que é difícil realizar aquilo, e aí a gente vê que dentro de um encontro desse não existe essa dificuldade, né? Acho que a principal dificuldade está dentro de cada um de nós, né? Para dar o primeiro passo, né? Você vê, a gente, quando num evento desse, né, que é de 5 em 5 anos, envolve, né, os pais, porque não é barato. Né, o ônibus é muito caro, tem a parte da alimentação, né? A gente leva cozinha, a gente leva geladeira, a gente leva, apesar de que existe uma mega cozinha que existe no acampamento, né? Mas as crianças gostam mais do cozinhar da gente, né? Entendo. Então, quer dizer, mas é um mega evento. E, sabe, tem que parcelar, tudo muito, né? Então, de acordo com a realidade de cada um. A própria igreja doa muita coisa, né? Então, cada um faz o seu pouquinho para também que não fique nenhuma criança para trás, né? Em relação aos adultos, né? Os que estão junto com esses jovens, muitos deles já foram também desbravadores? A maioria já chega assim, né? No caso das minhas filhas, entraram, né, com 10 anos, foram passando pelas classes e hoje faz parte da diretoria. A mais nova não agora, mas a mais velha ainda continua, né? Então, porque chegou, né? Aí chega lá e ama tanto ser desbravador, está envolvido, que realmente quer continuar. E tem que ser na parte de diretoria, né? Porque você no início mencionou a questão das pessoas confundirem em algum momento os desbravadores com os escoteiros. E no caso dos escoteiros também, que eu tenho amigos que são escoteiros, e eles foram escoteiros e aí se tornaram, né, líderes, enfim, responsáveis e, enfim, seguiram. Então, no caso dos desbravadores... Porque na igreja, né, na verdade, os desbravadores, né, você é diretor, aí depois você vai para ser líder, né, aí troca o lenço, tem né, diferença, aí líder master e líder master avançado. Então, são várias etapas que você vai criando dentro do próprio desbravador, que você vai, tipo, se graduando, né? Porque você ama estar ali, você quer se desenvolver para poder passar mais para as crianças ainda, né? Vocês agora completaram 40 anos. 40 anos. Isso aqui em Nova Friburgo. Aqui em Nova Friburgo. E aí você mencionou sobre, né, uma menção que foi dada aos desbravadores. A gente está mostrando a foto agora. Na verdade, são duas fotos. A nossa produção vai colocar na tela aí para os nossos telespectadores e internautas. E essas fotos foram tiradas na Câmara Municipal aqui de Nova Friburgo. Quando que isso aconteceu, mais ou menos? Eu acho que foi na verdade completou em junho, parece. Aí, né, na Câmara
faz... É por causa de agenda, então eles aí foi um pouquinho mais para frente. Adequar o tempo, né? A data para... Porque para poder ficar, né, dentro, não muito longe dos 40 anos, porque a gente fez uma cerimônia na igreja, Sim. A gente fez um lenço comemorativo e presenteou para todos que já tinham sido desbravadores, né? E que hoje não fazem parte do clube, mas... Esse é um dos nossos objetivos. Quando nós criamos o programa Ser Distrito, uma das nossas bases é a questão do reconhecimento. Então, essas pessoas, né, que começaram, elas ficam felizes de verem continuar o processo, né, no caso dos desbravadores. E eles se emocionam mesmo, às vezes aqueles que não estão, mas lembram, né, dos acampamentos, que a gente chama de rala, que é entrar na lama, sim, sabe, subir montanha, então eles lembram saudosos, né, dessa época, e aí a gente viu muitos deles chorando, né, na cerimônia, e assim, a gente fica emocionado também. Faz muito bem, pro coração, pra mente, né, fala assim, bom, realmente... eu escolhi o caminho certo, realmente eu estava no lugar certo com as pessoas certas, né? E hoje eu estou aqui percebendo... Os pais sentem diferença, né? Tem crianças que chegam, né, que não são da igreja, como te falei, podem ser de qualquer outra denominação, sem religião, não existe problema. Mas as pessoas, as mães depois dizem que como mudou o comportamento no colégio, em casa, com relação ao respeito, porque existe ali, a gente faz ordem unida, né? Que é esquerda, vou ver, direita. E... uma coisa que no passado a gente tinha nas escolas municipais, né? E eles amam isso, sabe? E tem que ter regra, tem que ter disciplina, né? Então eles gostam dessa parte, né? E os pais veem então a diferença em casa. Porque não é só estar bem no desbravador, você precisa ir bem no colégio, né? Coisa que bem nas matérias, exatamente, bem que a gente cobra, nas porque... atitudes, você vai ganhar a opção de especialidade social. E no colégio você está tirando nota ruim. Então não, tem que ser um complemento geral de tudo isso, né? Isso, como você disse, os pais percebem dentro de casa, até às vezes na atitude entre eles, entre os irmãos também dentro de casa, né? E aí os pais ficam realmente emocionados e querem saber, né? Que é aí que vão, né? Muitas pessoas vêm para a igreja junto com as crianças, porque querem descobrir, né, que clube é esse, o que está acontecendo, o que está mudando, assim, né? Qual a diferença, né, que isso faz, né? E são 40 anos. São. Você tem 2 filhas que estiveram nos desbravadores e continuam, né? Não só por causa da religião, mas também porque amam, porque fizeram amizades, né, e que tem uma bela história. E aí, de repente, você está dentro de casa e escuta uma filha falando com a outra, eu tenho uma tarefa para fazer dos desbravadores. Ou então, já adulta, né? Ou então, não, viu aquela criança lá, ela está tão incentivada, amanhã vamos lá conversar um pouquinho com ela. O coração deve bater a mil ali, né, de felicidade. Não só você, mas seu esposo também. Porque a gente vê que é você fazendo a diferença na vida do outro, né? E a gente, além da igreja, a gente fala, você não pode fazer tudo por todo mundo, mas se você fizer por um de cada vez, você já vai estar fazendo a diferença, né? Porque se você quiser abraçar o mundo todo, fica difícil. Mas faz um de cada vez, né? Tenta fazer alguém feliz, um de cada vez, que já vai ser bastante gente ser atingida, né? Com certeza. E hoje o que a gente percebe é que as pessoas estão criando muros, né? Não só muros físicos, né? De argila, enfim, cimento ao redor de suas casas, mas também em relação às suas... no seu dia a dia também em relação aos amigos, aos vizinhos, né? Porque o vizinho A não se enquadra na minha forma de viver e de ver a vida, né? Vizinho B não entende o que eu estou falando. Então as pessoas começam a criar muros, né? E no caso dos desbravadores é o contrário, né? Vocês vão levar para as pessoas que estão ao seu redor, não só no bairro, não só na cidade, mas também em outros estados, falando, não, eu sou de Nova Friburgo, mas eu posso conviver com a pessoa de Bom Jardim, ou com a pessoa de Cantagalo, ou mais próximo do Rio São Gonçalo, enfim. Nas suas adversidades, as adversidades vão, né, criando uma base mais sólida e mostrando, não, isso aqui não é legal, mas a gente pode fazer isso aqui que vai ser legal. E aí as crianças amam, né, tá ali, né? Umas são mais tímidas no início, as outras aí tem mais e vão se envolvendo, vão se tornando amigos, né? E a gente vê muito isso, as mães, quando a gente vai acampar, elas ficam todos apreensivas, né? Porque às vezes tem criança que nunca foi acampar. Até hoje, em pleno século XXI, a mãe fica preocupada. Mas meu filho vai ficar longe de casa. Né? Aí fala, como que vai acampar? As mães sofrem mais do que as crianças, né? Aí quando as crianças voltam vibrando, elas ficam encantadas, né? O que aconteceu lá? O que vocês viram? Porque eles vêm falando que fez isso, que acendeu fogueira e que fez atividade
noturna, e eles ficam encantados, né? E aí os pais, né, descansam, na verdade, porque sabem, né, que a gente está ali cuidando, protegendo, né? E ensinando que realmente nós podemos ser cidadãos melhores, né? Com certeza. E aí são várias atividades, não só no campo, como é o caso do camping, não só os encontros que acontecem no estado do Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, mas também com pessoas do exterior. Mas eu tenho uma foto agora que tem um jovem chegando nos vidros dos carros ali, entregando alguma coisa. Quer dizer, eu falei dos livros, dos né? livros. Então ali são as entregas dos livros também. A gente faz o Quebrando o Silêncio também, que a igreja desenvolve, que é falar sobre abuso infantil, né? Abuso das mulheres, né? Então, todo ano a gente faz esse Quebrando o Silêncio. Mas aí vai à rua também, conversa com as pessoas, não é só dentro da igreja, distribuindo realmente revistas, né? Para os adultos, uma revistinha específica para as crianças, né? Que fala no linguajar dela como que é o abuso e como que pode ser, como que se identifica, né? E uma forma bem criativa e bem criança, né? Para que elas entendam que... Então, a igreja vai para a rua e faz essa distribuição. Então essa foto do jovem aí com a roupa do desbravador, ele está na rua mesmo, né, dando a cara a tapa no bom sentido, né? Ou fazendo Quebrando o Silêncio, que eu não estou muito lembrada dessa foto específica, ou trabalhando com o livro que eu te falei, que a gente faz essa distribuição de livros, né? E além do trabalho na rua, além do trabalho nas igrejas, além dessas viagens com os jovens e do acampamento, os desbravadores também visitam instituições filantrópicas. Isso. A gente tem uma foto agora que é do Laje, é isso? Isso, Laje. Onde tem muitos idosos. E a gente sabe que os idosos adoram conversar, né? Eles ficam encantados também de ver, né, que como é diferente quando eles param para dar atenção, ouvir, como os idosos ficam encantados com eles, né? Em cada visita a gente leva, sempre pergunta antes do Laje o que está precisando, geralmente de material de limpeza ou de higiene pessoal, né? Então a gente vai, distribui para cada um dos idosos que estão ali e eles ficam encantados com os idosos, com carinho, né? Com a demonstração que eles fazem para as crianças ali e das crianças também fazerem, demonstrar para eles, né? Dar atenção, escutar da história. Depois eles ficam contando para a gente no clube, né? O que cada idoso falou, como que era a vida. São diferentes, né, as experiências para as crianças e para os idosos também, né? Alguns então, tristes, né? Que às vezes vão para lá, a família vai visitar, depois não vai nunca mais, e eles ficam questionando, né? Por quê, né? Mas a gente fala, será que você não vai fazer isso com seus pais no futuro? Um ensinamento também, né? É verdade. Olha como que olha, um aprendizado. Né, qual é a tristeza que os idosos demonstram ali. Né, que parece, não, tá tudo bem, mas né, vem aquela pontinha, né? Eu cuidei dos meus filhos e agora, quando eu tô idoso, não tem ninguém para cuidar de mim. É verdade. O Laje é uma instituição aqui de Nova Friburgo, acho que fica na Lagoinha, né? Isso. Caminho da Lagoinha ali. E Vale dos Pinheiros também, né? E é uma instituição belíssima. Para quem não conhece, ela faz um trabalho belíssimo com as pessoas, né, idosas, homens e mulheres. E não só de Nova Friburgo. Eu já tive várias vezes no Laje a trabalho, né? E eu conheci pessoas que eram de cidades como do Carmo, pessoas de cidades distantes que estavam vivendo ali. Então essas visitas e através desses jovens é muito importante. Muito. Eles ficam muito felizes com as nossas visitas. A gente faz atividade com eles, né? Não fica só naquela de música, de dança com eles. Aí eles ficam, né, todos encantados ali, né? E, geralmente as crianças levam violão, tocam alguns hinos ali e eles se divertem, né? E é muito gostoso ver. Realmente, em pouco tempo, a gente pode fazer a diferença, né? Com certeza, uma horinha que seja, e mesmo que não seja uma hora, seja assim, igual esses jovens entregando os livros, né? Igual os jovens dos desbravadores também cuidando de espaços públicos, como é o caso da praça. Às vezes uma pessoa fala assim, a prefeitura não vem limpar a minha rua, mas se eu limpar um pouquinho a minha calçada, que é também uma obrigação de todos nós, se o vizinho fizer isso também, enquanto está limpando ali, você está conversando, perguntando se está tudo bem. Às vezes um vizinho está passando mal e você descobre e ajuda, né? Verdade. Mas se eu não viesse limpar a calçada aqui, o meu vizinho talvez não tivesse tido ajuda, eu chamei uma ambulância, eu chamei o bombeiro, enfim, né? Isso às vezes a pessoa está ali fazendo alguma coisa e sofreu uma queda, principalmente os idosos, né? E aí você está ali limpando a sua calçada que você acha que seria obrigação da prefeitura, que de certa forma é, mas infelizmente isso não foi feito. Mas aí você acabou ajudando, né, o seu vizinho que está numa situação difícil, ou mesmo que não seja uma situação difícil, mas uma conversa agradável, né? Verdade. Isso é muito importante. Quantos membros existem hoje, mais ou menos, nos desbravadores de Nova Friburgo?
Porque você disse que não são só da igreja, então, de repente, é até meio difícil saber quantos são, porque são de outras denominações também. A gente está com... São os membros 23, entre diretoria e desbravadores, né? Existe um limite para aceitar, tipo assim, vamos supor, por ano, não. Tantas crianças? Não. Por mês, tantas crianças? Que nesses acampamentos e coisas, a gente vê clubes com 80 crianças. É porque, na verdade, apesar de se ter essa possibilidade, alguns pais, assim, não levam. Sim. Até mesmo da igreja, que às vezes está na faixa etária, mas... ou tem medo, acho que na hora que for acampar, como é que vai ser, acaba não deixando, entendeu? Aquela super proteção, entre aspas. Mas depois, quando a criança entra, também não quer sair mais, aí deixa os pais... assim, os pais têm que levar e esperar, voltar a buscar do camping, mas sabe que também... Porque na igreja, na verdade, a gente tem um clube chamado de aventureiros também, que é crianças de 6 a 9 anos. Menores. Isso, são chamados de aventureiros. Então, quando chegam aos 10 anos, aí eles passam para os desbravadores, né? Aí, ano passado, a gente até estava rindo que a diretora, né, estava com medo porque 4 aventureiros passavam os desbravadores. Ela falou, vou ficar sem ninguém. Aí, de repente, encheu os aventureiros de criança. Hoje, eu acho que ela tem mais aventureiros do que a gente tem de desbravadores. Né? Que interessante. Então, a igreja vai crescendo, vão crianças, né, e vão para os aventureiros e depois os desbravadores. E esse... Não tem limite, assim, pode ser 100, 200, se tivesse a igreja toda. É interessante também que já nessa faixa menor de menores, vocês acabam ajudando também a questão dos pais, a questão de creche, né? Porque às vezes a cidade não dá conta, né? As creches, né? Hoje mesmo as creches estão fechadas, né? Por causa do coronavírus. Mas mesmo assim, em tempos normais, em épocas normais, tem creche que não consegue. Então... pode não ser a semana toda, mas tem alguns dias que eles sabem que os filhos vão estar bem encaminhados. Sábados e domingos, né? Sábados e domingos. Desenvolve essas atividades. Os pais já podem ficar mais tranquilos em casa para arrumar a casa. Bom, leva as crianças lá, vai realizar alguma fazer. Sabe que as crianças estão bem encaminhadas. Que bom. Então, além dos desbravadores, tem os aventureiros, que são os menores. Isso, de 5 a 9 anos. E, no caso, os dias são... fins de semana. Sábados à tarde e os domingos pela manhã. Na verdade, os encontros acontecem na sede, na igreja. Isso. Mas como nós percebemos aqui através das suas explicações, a igreja é só a base. Você vai para atividades na rua, instituições de filantrópicas, você vai a instituições de segurança, conhecer o trabalho dessas instituições. A gente consegue colégios que tenham quadra para a gente fazer a parte recreativa, né? Interessante. Aí a gente vai. Antes a gente ia ali mais perto da igreja central, a quadra da Filó, né? Então, no domingo de manhã, várias atividades, brincadeiras, coisas que as crianças até nem usam mais. Pular corda, né, mata-mata. Que envolve a coordenação motora e também o convívio, né, com outras crianças, outras pessoas, né? Que está exercitando o corpo e a mente, mais, né? E a parte espiritual também. Então a gente tenta, né, trazer isso também, né, que brincadeiras antigas e que as crianças tem crianças que nem conhecem mais, né? É verdade. E além dessa troca, né, de culturas em termos de diversão, né, de recreação, existe essa coisa também de conhecer outros espaços, né? No caso de outras escolas, né? De repente as crianças que estão lá, os menores que estão lá estudam em um outro bairro e aí acabam conhecendo uma outra instituição. Isso também é interessante. A gente vai até nos colégios, né? Quando geralmente no início do ano, a gente visita os colégios, faz a demonstração até de uma ordem unida. Para convocar também outras crianças. Para que as crianças tenham interesse. E a sociedade como um todo entender o que são os desbravadores. E aí as crianças, né, aqueles que têm interesse, começam a frequentar e se apaixonam e ficam. Bom, gente, a gente continua nessa conversa agradável com a Jaqueline, conhecendo muito dos desbravadores. Para mim é muito gratificante, né? Eu conheço um pouquinho o trabalho dos desbravadores, mas quando eu digo um pouquinho mesmo, né? Uma coisa superficial. E agora aqui, ouvindo a Jaqueline e as explicações dela, eu percebo que é algo muito maior. E por isso está tanto tempo aí, né? 40 anos aqui em Nova Friburgo, desde 1950, começando com um casal. Imagine, 2 pessoas, né? O casal, no caso, lá do Peru, criaram essa coisa imensa. Então não tem essa coisa de, eu não consigo, né? Eu não tenho os meios.
os meios eles vão aparecer, né? As pessoas interessadas elas vão também aparecer. Não tem essa questão de eu sou só um grãozinho de areia. Ótimo por ser um grãozinho de areia, né? Porque é um entre outros que vão poder se unir. A gente acha assim, quando você se coloca nas mãos de Deus, fala, Senhor, estou aqui, Ele te capacita. Verdade. Né? E aí você vai aonde, né, uma das partes da lei dos desbravadores e aonde Deus mandar, né? Então, quando Deus manda, a gente vai. Então, se você se coloca realmente nas mãos de Deus, você vai realizar o trabalho que Ele quer. Então, não tem dificuldade, não tem quem impeça, né? É verdade. E em relação à igreja, né, na qual os desbravadores se iniciou, quanto tempo ela existe? A igreja adventista. Em especial em Nova Friburgo, né? Que aí fica mais fácil, né? Porque é uma história muito longa, belíssima, mas longa. Na verdade, a igreja adventista mundial começou em 1844, né? De lá para cá foram havendo mudanças. A igreja central, se eu não me engano, o desbravador tem 40, acho que ela tem uns 60 anos, se eu não estou enganado. De repente, gente, não me bate se eu errar aí. Né? Mas, assim, já está a instituição há bastante tempo, né? Eu, assim, não vou falar muito certo, porque eu tenho, de adventista, tenho 27 anos, né? De adventista. Então, sou novinha ainda. Então, a gente está ali, né? Já estive na Central e agora eu congrego aqui no Prado, né? Ali na subida do Santo André. Então, a igreja aqui no Prado também é novinha. Para você, porque a gente já percebeu que tem muitas atitudes, se envolvem muitas... Está sempre fazendo alguma coisa. Vir para cá foi um pouco melhor, né? Mais próximo de casa, das filhas, né? Embora exista lá no Suspira, mesmo, no centro. Porque aí pertinho, ficar mais perto do que atravessar a cidade toda. E o pessoal sabe como é difícil o trânsito aqui em Nova Friburgo, né? Depois de um dia de trabalho, é claro que Deus está acima de tudo, Deus em primeiro lugar, né? E os bons ensinamentos, eles estão sempre acima de tudo, então não é nenhum sacrifício. Mas, como você, né, trabalha na área de saúde, tem o netinho, tem o esposo, tem as ligações com o pessoal da igreja, então mais próximo com certeza faz com que as pessoas ganhem, né? Mais tempo com você, né? É verdade. E aí o seu trabalho também, que bom. Bom, pessoal, a gente está terminando esse segundo bloco aqui na companhia da Jaqueline, que faz parte, né, de uma instituição belíssima, uma instituição religiosa, mas como ela muito bem disse, recebe pessoas de outras denominações religiosas. Isso é muito importante, já que nós vivemos no Brasil, que é de um sistema laico, né? Então, democraticamente, né, os desbravadores também fazem um papel belíssimo. E eu gostaria de pedir a vocês aí que estão acompanhando a nossa entrevista aqui no canal 15 da TV Real, através da RCA, que continuem ligados, né? A gente vai para um breve comercial aqui, mas logo a gente está voltando para o terceiro e último bloco dessa entrevista. Mas eu já estou com saudade, estou muito curioso em relação aos desbravadores e eu com certeza vou ver se eu aprimoro mais em relação a essa instituição, em relação a essas pessoas, graças aqui à presença da Jaqueline. Então fiquem aí que a gente já está voltando para o terceiro bloco, ok? Já a gente está voltando. Salve, salve, gente bonita, elegante, sincera. Eu sou o Raul Matsuyama e a gente está voltando para o terceiro bloco dessa entrevista com a Jaqueline, que é uma das representantes de um belo grupo, né, que tem uma ação maravilhosa, que começou no Peru e aí foi se estendendo pelo mundo, e como o Brasil estava bem próximo, foi também absorvida aqui por nós brasileiros através de pessoas maravilhosas da Igreja Adventista do sétimo dia, em especial aqui do Brasil. E nesses dois primeiros blocos, né, se você perdeu ou está ligando a televisão nesse momento, nesse terceiro bloco, ela falou um pouquinho da vida da pessoa Jaqueline, de onde nasceu, de onde viveu e de onde vive hoje, que no caso é o 6º distrito, do muito que teve que fazer para criar a sua família junto com seu esposo, um companheiro leal, uma pessoa sempre presente. E também a partir desse relacionamento, desse casamento, surgiram aí 2 filhas que continuam também, né, no bom caminho e dando bons exemplos. E uma das filhas está, né, junto aí a uma instituição também muito importante aqui em Nova Friburgo, que é o Conselho Tutelar. Porque nos dias atuais, em pleno século XX,
nós temos muitas dificuldades aí envolvendo, né, os nossos adolescentes, envolvendo também os pais, né, alguns pais de primeira viagem, né, ou até alguns pais, né, que tiveram algum tipo de trauma quando criança, passam por momentos difíceis e aí através do Conselho Tutelar, essa instituição aqui do município, mas que existe em outras cidades também, né, eles têm, né, um acompanhamento, um aconselhamento e uma ajuda. E isso é realmente importante. E essas foram, né, algumas das nossas mostras aí do que faz parte os desbravadores através da família da Jaqueline também, junto ao Conselho Tutelar. Porque com os conhecimentos dos desbravadores, a filha da Jaqueline, uma das filhas, também está ajudando aí outras crianças e outros adultos no dia a dia. E nesse terceiro bloco a gente fala de uma coisa muito importante, que é o reconhecimento, Jaqueline. Porque a gente cresce dizendo assim, fulano, ou aquele senhor, ou aquela senhora, ou aquela empresa, né, ajudaram, mas aí essas pessoas não estão entre nós. E para nós aqui do 6º Distrito Talk Show, que é esse programa de entrevistas, é importante o reconhecimento diário, todo dia. Seja para o vizinho, seja para o prestador de serviço que recolhe o lixo, seja para a funcionária de um hospital, seja para a funcionária de uma padaria, seja entre nós, família também, né? Obrigado, você me ajudou. Enfim, o reconhecimento ele é muito importante e com certeza isso ajuda muito. Então, nesse terceiro bloco, a gente fala sobre essa questão do reconhecimento. Para você, como Jaqueline, como pessoa, como mulher, na sua vida, quais as pessoas que você gostaria de dizer assim, obrigado, ou então lembrar que te agradece de uma forma de gratidão pelo que elas fizeram? Pode ser uma pessoa do seu curso que te incentivou a fazer o curso. Falou, bom, você quer fazer esse pós-graduar numa outra situação, mas tem um curso aí da prefeitura, por que você não faz? Ou então, o seu próprio marido que falou assim, hoje eu vou ficar com as crianças e você pode trabalhar, enfim. Eu sei que são muitas pessoas, né? Hoje eu gostaria de agradecer muito a minha mãe, né? Minha mãe, assim, foi minha grande incentivadora até no primeiro curso, né? Na primeira faculdade, me ajudou muito, né? Porque eles falavam, você estudar, trabalhar à noite, né? E sempre o salário muito contadinho, porque a mensalidade não é barata, mesmo você tendo uma bolsa, né? No início era ainda mais difícil, que nem existiam bolsas, né? Com o tempo foi mudando, ajuda um pouco. Então, minha mãe sempre batalhou muito, né? Meu pai foi um policial militar, né? Minha mãe dona de casa, mas fazia bolo, manicure, crochê, tricô. Então, minha mãe sempre fez de um tudo. Sim. Né? Então, essa garra, esse incentivo, né? Isso que a gente pode, todas as coisas, né? Minha mãe, na época de pequena, ela datilografia, a gente foi aprender datilografia. Hoje a gente não tem mais por causa do computador, mas hoje você vê muita gente catando ali. Não, e você, né, que teve datilografia, você consegue digitar com mais facilidade, com tudo. Verdade. Então, quer dizer, porque ela, né, aquele dinheirinho da roupa, pagava um cursinho mais barato, mas a gente depois foi fazer, tinha máquina elétrica. Sim. Então vai fazer o curso de máquina elétrica, por quê? Queria que a gente fosse... Eu lembro da Olivete. Né? Olivete era uma Queria que a gente tivesse o que ela não teve. Então, eu agradeço muito a minha mãe por esse incentivo, né? Que a gente pelo discernimento de falar assim, não, minha filha pode fazer outras coisas. Exatamente. Né? Tem que ser boa esposa? Tem, no bom sentido? Tem. Sim. Mas ela pode ser uma pessoa mais feliz se tiver um curso, né? Então, tiver mais realmente minha mãe que deu esse pontapé inicial para que eu realmente, assim, almejasse, né? Ter e sonhar e acreditar que a gente pode fazer todas as coisas, né? Porque minha mãe sempre foi. Aí eu vou ter isso assim, você podia acreditar que ela ia conseguir, né? Então, se ela pode, eu também posso, né? Então, realmente foi uma incentivadora, assim, que é de agradecer a Deus pela vida dela, né? Sim, ela está aí com seus 78 anos, com muita lucidez, muito me ajudando até hoje, né? Porque a gente mora agora pertinho, então, né? É minha companheira, minha amiga, né? Então, e o meu marido, né? Porque é um outro incentivador, porque quando você acaba tendo que deixar as crianças para continuar estudando, né? Eu já tinha um curso superior, né? Vai fazer outro para quê? Então você tem um sonho, né? Almejar um concurso, não é? Na área, até mesmo, né? De direito, né? No fórum, alguma coisa, depois o sonho diminuiu um pouquinho, mas ele sempre me incentivou muito com relação a isso, né? E no passado as mulheres, elas eram, né, meio que segregadas à vida dentro de casa, né? Não por maldade, enfim, mas era um pensamento antigo.
E a sua mãe teve uma visão de amor, é claro, acima de tudo, de que não, minha filha pode trabalhar, se formar, vai poder ter uma casa melhor, ter um carro melhor, mas vai ser uma pessoa melhor, vai se sentir uma pessoa melhor também, vai poder passar isso para as pessoas. E o mundo da gente fica maior, né? Porque seu mundinho em casa, seu trabalho fica muito pequeno. Então, quando você expande seus horizontes, você vê que, na verdade, o seu problema é muito pequeno perto do outro. Em relação aos outros, Então, a gente vê que, como a gente, às vezes, é egoísta, né? Então, você tem que ampliar a sua visão, você tem que ter empatia pelo outro, né? Saber que, pô, o meu tão pequeno perto do que o outro está vivendo ali, né? Então, a gente tem que realmente agradecer muito a Deus pela oportunidade, né, de ter saúde todos os dias, enquanto tem pessoas que não têm, né? Ter os filhos com saúde, né? Meu netinho com saúde, então a gente tem que realmente agradecer. E professores, assim, algum professor que segurou uma prova para você e falou assim, não, volta lá que eu vou te dar a prova. Um incentivador, assim, na época era o Pedrosa. Eu conheci. Mas ele falou lá... E ele era uma pessoa bem rígida, né? Muito rígida. Austera. Mas numa das aulas que eu me lembro até hoje, ele falou, quando vocês se formarem, né, se estiverem advogando, se for coisa, tudo bem, vocês vão ter cliente. Mas pegue e defenda uma causa de quem não pode pagar. E faça o seu melhor. Essa visão também. Porque você pode fazer diferença na vida daquela pessoa. Porque senão você vai, vou só ganhar dinheiro, né? Vou advogar. Não, você tem que buscar alguém que não possa pagar. Usar a expressão direito na sua integridade, né? Direito é o quê? O direito ele tem que ser amplo, né? E a gente ria porque ele falava, o amor de vocês por mim é só até a AV1. Porque depois que as notas eram fracasso aí, né? Mas ele era de uma sabedoria assim que a gente realmente ficava de boca aberta, Professor Pedrosa. Então, são vários professores, né? César Crisma, né? Um outro também, que fala de uma naturalidade do direito e põe na prática, na vida prática, né? Raimundo, que é defensor público também. Então, você vê que realmente as pessoas, né, têm uma facilidade de colocar no dia a dia o que você vai usar. Eu percebo que através dessas pessoas a gente vê que eles eram pessoas felizes também nas funções que escolheram, né? Nas profissões, né? Isso faz com que eles ensinem com mais prazer, com mais amor. Não é só pelo dinheiro, porque, né, querem fazer a diferença, querem formar profissionais e seres humanos diferentes, né? Cidadãos mesmo, não é só pensar, vou, né, advogar, quero só ganhar dinheiro. Não é por aí, né? Tem que ganhar dinheiro sim, mas não só isso. É essencial, é necessário, mas não é o essencial. Então você agradece a mãe, ao esposo, a esse professor e a todos os outros. Aquele motorista de ônibus também que segurou um pouquinho, que você estava em cima do horário e saindo de um... descer aquelas brownies lá à noite era para não perder o ônibus pro Parque das Flores, ele sabe que o horário de ônibus é lá terrível. Em cima, isso mesmo. Hoje eu vejo, eu até conversei com a Fabiola, que tem muita gente de outras cidades que vem, mas aí são prefeituras, né? Vem os ônibus, já vem no ônibus próprio, né? Não é... Então isso já ajuda porque o ônibus está lá esperando, né? Tem uma amiga, Maria Lúcia, que na época ela ficava com as minhas duas filhas, né? Aí quando eu descia da Estácio, pegava as duas e ia pro ponto, né? Então, quer dizer, foi... suas filhas ainda esperavam você terminar a faculdade. Puxa, isso é lutar, né? A mais nova era pequenininha, né? Aí a gente descia tão cansado que... Agora imagine, né? Tipo assim, ela estava estudando, no caso a Jaqueline estava estudando e tinha que focar no estudo e também separar um espaço no coração porque o coração aperta, né? Minha filha, embora tivesse uma pessoa responsável tomando conta, mas não é a questão do temor em relação a essa pessoa tomando conta, não. É a questão do amor pelos filhos e falar, eu podia estar com a minha filha lá, né? Mais um tempinho com ela, né? Parar, ficar no ponto esperando o ônibus. Para chegar em casa. Então os sonhos eles podem ser realizados, mas com o pé no chão, né? Com fé em Deus, né? Com fé em Deus e com o pé no chão. Exatamente. Tem o sacrifício, mas vale a pena, né? Porque o conhecimento que você adquire, ninguém tira de você. Verdade. Isso que é o mais importante, né? E eu fico feliz, porque não só em Nova Friburgo, mas nas cidades vizinhas, aqui em direção a Bom Jardim, Cantagalo, Duas Barras, também no sentido Rio, Cachoeiras, enfim... Itaboraí, eu vejo muitas mulheres, mulheres trabalhando em diferentes ocupações, mulheres dirigindo veículos, assim, a passeio, a trabalho. Hoje, aqui em Nova Friburgo mesmo, nós temos, eu não sei se ainda são duas,
mas acho que são até mais, 3 eu acho, que dirigem ônibus. Uma estava até fazendo essa linha do Parque das Flores antes, né, de ser interrompida. Então é tão bom ver que as mulheres entenderam, e isso é ótimo, que elas poderiam, deveriam e merecem, né, mereciam e merecem, né, galgar outras posições, né, e ter mais conhecimento. Porque o amor, ele começa dentro do ser humano, dele, e aí vai se expandindo. Então, se você está se sentindo feliz e amada como pessoa, você vai distribuir esse amor também. Com certeza. No seu trabalho, dentro da sua família, dentro da escola. Fazendo o seu melhor, né? Acho que é o mais importante. É verdade. Já que a gente está terminando esse bloco, eu quero primeiro agradecer a sua família toda, as filhas, ao netinho também, que ainda não entende muito bem, mas ele sente falta da avó, então eu quero agradecer esse netinho também. No futuro ele vai ver esse vídeo e vai falar, o moço lá agradeceu que ele tirou minha avó por um tempo para dar a entrevista. Quero agradecer ao seu esposo, né, e parabenizar a você e a sua família linda, a sua mãe também, né, porque graças a ela tudo isso começou, né. E quero agradecer também ao Júnior e à Gabriela por ter escolhido você para estar aqui, porque isso é realmente importante. É mais um belo exemplo. A gente está começando o ano, né? A gente diz que no Brasil o ano começa depois do carnaval, né? Para quem é envolvido em carnaval. E a gente está no mês de março, um momento muito difícil, né? Que é essa questão do coronavírus, essa pandemia. E o que a gente precisa? A gente precisa de bons exemplos e precisa entender também que a dificuldade ela vai existir sempre. E através da sua história, através dos desbravadores. Você não comentou, mas eu sei que você se sente muito grata à igreja, né? Não precisa, é óbvio, né? Que você se sente grata à igreja. E eu também quero agradecer a você por fazer parte dos desbravadores, às suas filhas e também a todos os membros aí da igreja e também dos desbravadores, até os pequenininhos, porque essas sementes com certeza, né, estão vingando aí e vão trazer belíssimos frutos, né? Com certeza. Verdade. Então, você pode ficar à vontade agora para passar uma mensagem pro pessoal aí através do Canal 15, através aqui do programa, porque o pessoal adora boa mensagem, né? A mensagem positiva, principalmente nesse momento, né? E vindo de você é muito bem-vinda. Obrigada. Fique à vontade. Bem, eu queria falar para você que está aí nos assistindo que, como eu falei, eu faço parte, né, de servidores públicos da saúde. E eu acho que a hora agora é que a gente peça a Deus para que Ele realmente esteja atuando, né, nas nossas vidas. E eu, quando saio de casa, eu faço parte da administração, né? Eu não estou envolvida diretamente nos casos. Mas a gente vê os nossos profissionais com medo, muito medo, né? E quando a gente vê as pessoas na rua passeando como se nada tivesse acontecido, isso dá mais medo ainda, né? Então é momento de realmente ficar em casa, né? A gente fala assim, tá todo mundo falando, não, mas é verdade. Porque como que o médico vai para lá tendo que ir, como que o técnico de enfermagem vai estar ali tendo que ir, porque ele não pode, é um dever, né? Eles fizeram um juramento para proteger você e a mim. Então, se a gente não faz a nossa parte, eu tenho que estar lá porque eu sou da parte administrativa. Então, eu preciso colocar os equipamentos, eu preciso não deixar faltar as coisas, né? Para que os profissionais possam trabalhar. Mas e você que pode ficar em casa e que não quer, que acha que não vai acontecer, né? Então a gente precisa realmente refletir, fazer a diferença, cada um fazendo um pouquinho, a gente vai realmente chegar e falar, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Mas aí eu preciso fazer a minha parte, você precisa fazer a sua parte, e a gente precisa levar a sério, porque senão a gente vai ver muita gente morrer, né? E aí é fácil eu ver morrer quando não é na minha casa, mas quando é na minha casa, né? Quando é o meu neto, imagina, perder. Ele tem 7 meses, eu não posso imaginar. Mas quando eu chego em casa, depois de um dia de trabalho num hospital, né? Eu trabalho na maternidade, onde eu preciso tirar minha roupa antes de entrar em casa, preciso ter cuidado para não levar o vírus para ele, porque eu preciso fazer para que quando você chegue lá, você possa ser bem atendido. E de uma forma, né, segura. Então, os profissionais estão com medo, porque são seres humanos. E se a gente não fizer a nossa parte, de ficar em casa, de realmente se recolher, quarentena procure estar dentro de casa, evitar de estar em aglomerações. A gente vê, passamos agora aqui em Conselheiro, a casa lotérica lotada, né? Filas imensas. As recomendações é que, a princípio, se for realmente uma coisa inevitável, que mande jovens, né? Então, quer dizer, mas a gente fala, o jovem, aí circula, mas é o jovem que está levando para o idoso o vírus, né? Então vamos ficar em casa de verdade e vamos realmente nos apegar a um Deus que eu creio muito que está no controle de tudo.
A gente não sabe o motivo, né, desse vírus, mas Deus conhece. Porque às vezes a gente acaba fazendo algumas coisas que a gente acaba tendo que ter as consequências disso. Toda ação tem uma reação, exatamente, né? Mas creiam que Deus está no controle. Então, se você crê realmente em Deus, faça suas orações, seus pedidos, que Ele vai intervir nisso aí. É verdade. Bom, pessoal, essa foi a Jaqueline, né? Recebeu o nosso convite e aceitou prontamente, embora tenha muitas atribuições familiares e ligadas ao trabalho, principalmente nesse momento difícil, que é o momento da pandemia. E eu agradeço a Jaqueline mais uma vez, né, por estar aqui. Desejo a você toda a sorte do mundo e também que continue com saúde. Amém. Agradeço a você e aos profissionais da área de saúde, às quais você convive, né, todos os dias, não só aqui de Nova Friburgo, mas do Brasil como um todo. E as palavras da Jaqueline são as minhas palavras, sim, igualmente, né? Consciência, pensamento em Deus. E ficar em casa, sim. É difícil, sim. A gente tem dívidas para pagar, sim. Tem contas que recebe, sim. Mas se você não tiver saúde, se você perder um ente querido, você não vai conseguir repor nunca. Então vamos ter sim essa consciência, não só aqui em Nova Friburgo, mas em toda a região. E através do canal 15 da TV Real, né, fica esse pedido aí. Respeitar aí as determinações aí dos nossos líderes e das instituições de saúde. As pessoas que estiverem na rua que mantenham aquela distância, né, de 1,5 metro, não se aglomerem, que usem máscara, né? E que também evitem estar na rua, né? Façam o extremamente necessário. Hoje a gente tem internet, então muita coisa a gente pode resolver pela internet. Questão da convivência social também. É claro que a gente não deve estar só focado na internet, mas hoje, por causa da pandemia, então vamos usar o celular, vamos usar, né, Facebook, YouTube, enfim. Vamos assistir os nossos canais de TV também. E vamos, né, torcer para que isso se resolva logo, para que a gente possa estar aí junto novamente nas ruas e poder ver também os desbravadores, né? É verdade. Nas suas belas atitudes. Jaqueline, muito obrigado mais uma vez. Pelo convite. E até uma próxima, se Deus quiser. Bom, pessoal, essa foi mais uma entrevista aqui direto do estúdio do programa Sexto Distrito Talk Show na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Eu agradeço ao pessoal da TV Real, Canal 15, a toda a família da TV Real. Agradeço também à imensa família da RCA, que leva o sinal para todas as casas aqui, para todas as empresas de Nova Friburgo e também a você que nos assiste através do YouTube, né, pela internet. E espero poder contar, né, com a audiência e o carinho de todos em uma próxima entrevista. Fiquem com Deus e vamos todos aí nos cuidar em relação ao coronavírus. Até uma próxima entrevista.